E aí, gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Quanto tempo que eu não gravo por aqui. Vocês vão perceber que eu tô num cenário um pouquinho diferente do que eu sempre gravo, diferente onde eu sempre tô nos meus cenários. O meu cenário é sempre no meu quarto e hoje eu tô num lugar diferente. E é sobre esse lugar e é sobre esse tempo que eu tenho vivido que eu quero compartilhar com vocês. E eu queria primeiramente ler uma passagem com vocês, que está lá em Jeremias 29:11, é uma passagem muito conhecida, que diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E o que esse cenário tem a ver com essa passagem que eu li? Bem, sei eu, os planos que eu tenho para você são planos de esperança, né? São planos bons, planos de um futuro. Esse espaço que eu tô aqui é o meu estúdio. Eu nunca falei aqui, mas eu trabalho como design de sobrancelhas. E o que esse cenário tem a ver com essa passagem que eu li para vocês? Deus fala: eu tenho planos de futuro, eu tenho planos de esperança para vocês, sabe? Planos de bem e não de mal, porque o Senhor é assim o Senhor é assim conosco. Ele tem planos de bem e não de mal, porque ele é um pai que deseja o bem para o seu filho. E o que eu quero dizer com esse cenário que eu tô? Aonde eu tô é o meu estúdio. Eu trabalho como designer de sobrancelhas, se vocês não sabem. Eu trabalho como designer de sobrancelhas e eu não tinha um estúdio. Eu fiz o meu curso já faz um ano e eu atendia no meu quarto. Eu tinha uma maca, eu tinha o carrinho com as coisas que eu preciso para fazer o atendimento e somente isso. E atendia no meu quarto. Por um ano eu fiz isso. E depois eu tive a oportunidade de ter meu estúdio e Deus se mostrou presente em cada etapa, em cada compra, em cada conquista para fazer esse estúdio ser real. Foi Deus. Eu vou passar algumas fotos aqui em alguma parte da tela. Eu vou mostrar para vocês como que era esse lugar e como que ele tá agora. Sinceramente, eu vejo a mão de Deus em cada etapa, cada momento. Foi o Senhor ali comigo, me dando força para entender o processo, para entender os momentos, porque muitas vezes a gente não entende o processo que a gente está passando, o momento e tudo é fase na nossa vida. E cada coisa pode ser a mínima possível. Cada coisa que acontece na sua vida é plano de Deus. Ah, mas tá acontecendo muita coisa ruim, tá acontecendo muita coisa chata. É plano de Deus. Pode ser prova, mas é para te fazer mais forte. Pode ser, na sua cabeça pode ser uma tempestade terrível, 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 mas Deus vai fazer você andar sobre o mar. Deus vai fazer você andar sobre essa tempestade e você vai conseguir. E é essa palavra que eu queria trazer. O Senhor é um pai que tem planos para nós, que tem futuro pra gente, tem planos, sonhos muito, 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 muito maiores que a gente possa imaginar. Basta a gente confiar no Senhor, basta sermos fiéis a Ele, acreditar que Ele é um pai presente, Ele é um pai que está conosco, independente da situação. A gente precisa se manter fiel. Algo muito legal também que Deus tem ministrado no meu coração é sobre a história de Davi. Davi, ele foi lá, entrou no campo de batalha e falou: eu vou matar esse filisteu, eu vou matar esse inimigo do Senhor, eu vou matar ele, eu vou vencer para o nosso povo, isso não vai ficar dessa forma. E ele conseguiu. Mas quem acreditava em Davi? Ninguém acreditava em Davi. Quem que acreditava nele? Ele mesmo. Mas não era nele que ele estava confiando, era no Senhor, era na palavra que o Senhor tinha dito para ele, era no secreto. A palavra de Deus fala que Davi, ele falou para as pessoas, porque antes dele entrar no campo, as pessoas perguntou: que experiência que você tem? Você é só um menino, que experiência que você tem para entrar no campo de batalha, achando que vai conseguir? O cara é um gigante e você é tão pequeno, você é só um cara normal, como que você vai conseguir matar ele? E ele diz: no secreto, enquanto eu cuidava das minhas ovelhas, só tava eu, só tinha eu. E apareceu já urso, e apareceu leão. E sabe quem matou? Sabe quem matou? Eu, com a força de Deus. E alguém por acaso acreditou? Ninguém acreditou.
Porque Davi era só um menino ali falando. E quem que ia acreditar? Mas Deus ministrou no meu coração que só vai entender os milagres que acontecem na sua vida quem também vive de milagres. Só vai crer quem vive de fé em fé. Só acredita quem vive de fé. Quem não acredita, quem não vive de milagre, quem não vive de fé, de confiança no Senhor, não vai acreditar, não vai crer, não vai saber como que foi possível, como que aconteceu. A palavra do Senhor diz ali que Davi, ele pega cinco pedras lisas e ele, com a primeira, ele derruba Golias. E você deve pensar, isso é uma história que todo mundo conhece, é uma história que desde pequenos todos os cristãos conhecem. A gente ouve essa história desde quando a gente começa a estar ali na salinha das crianças e as professoras estão ensinando sobre a palavra de Deus pra gente. E Davi é uma das primeiras histórias que é apresentada para as crianças. E quando eu era pequena, eu ficava pensando como que Davi, ele teve essa coragem de todo mundo no campo de batalha tava ali, a palavra de Deus diz que o rei até fala para ele, pega minha armadura, pega minha espada, pega tudo que é preciso e veste e vai vencer. Se você quiser lutar, usa todas as minhas coisas. Você pode usar todas as minhas coisas para lutar. Davi chega a vestir, sim, toda a armadura, pegar a espada, mas ele não consegue nem andar com aquilo, porque não era do tamanho dele, e também porque era muito pesado toda a armadura. E ele vai com nada. Ele vai só com a bolsa dele e 5 pedras lisas, com a funda, que podemos chamar de estilingue ou não sei como que você chama. E foi só isso. Mas Davi, ele tinha algo muito maior dentro dele, que era a fé. Ele tinha fé dentro dele. Ele sabia que se fosse nós, hoje em dia, eu acredito que mesmo Deus falando, eu tô contigo, a gente ainda ficaria, seria assim, será? Será que eu consigo matar o tamanho desse cara? Será que eu consigo? E Davi foi. Enquanto todo mundo pensando que Davi estava louco, ele quis confiar na palavra de Deus. Ele quis confiar. O Espírito Santo deu convicção a Davi de que ele venceria aquela batalha. E ele venceu. E se formos olhar as circunstâncias, se a gente for focar em todos os detalhes, qual era a chance de Davi ganhar? Qual era a chance que um menino sem experiência nenhuma, porque a palavra de Deus diz, Golias, ele desde menino treinava para ser guerreiro. E Davi? Davi era pastor de ovelhas. O que Davi queria ali no campo de batalha? O que Davi tinha dentro dele para ele ter essa certeza? É essa mesma certeza que nós devemos ter em nós, quando nós colocarmos os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas metas, nós devemos colocar sobre o Senhor. Nós devemos colocar nos pés do Senhor, porque é ali que elas serão vencidas, é ali que nossas guerras serão vencidas, é ali que nossas metas serão cumpridas, é ali que os nossos sonhos serão realizados, porque o Senhor diz na palavra dele, os meus sonhos, os meus projetos são maiores que os teus. São muito maiores, muito maiores. Imagina os planos de Deus, o quão maiores, o quão melhores devem ser. E a gente precisa confiar. Então a palavra que eu queria trazer aqui hoje é: confia no Senhor. Porque até o impossível para Deus não é nada. O impossível para Deus é o mínimo. É algo normal. O que é impossível para nós é algo pouco para Deus. É algo muito pouco. E a gente, como filhos dele, a gente precisa confiar que o nosso Pai, ele é capaz de tudo isso que você pensa e muito mais do que você imagina. Então é essa palavra que eu queria deixar para você e eu queria ler novamente para deixar gravado no seu coração. Que você possa deixar o Senhor ministrar no teu coração através dessa palavra, que você possa pensar sobre aquilo que você tem entregado nas mãos do Senhor
e confiar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então essa palavra que eu queria deixar aqui para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te edificado de alguma forma. E é isso, deixa seu like, comenta, compartilha com alguma pessoa que você sentir que precisa dessa palavra. E é isso, gente. Beijo, tchau, tchau, até a próxima.